Oi, gente, bom dia novamente. Vamos dar continuidade na nossa aulinha de matemática e hoje com matéria nova. Nós vamos ver números expressos na forma de fração. Nós já vamos entrar na forma de fração. Espero que as dúvidas com relação às matérias anteriores tenham sido sanadas. Na página 180 e 181 é apenas uma explicação sobre fração. Vocês vão observar que existem 3 crianças montando um quebra-cabeça e aí um dos coleguinhas disse que já montou 1/4 do quebra-cabeça. 1/4 por quê? Porque tem um quebra-cabeça inteiro e eles montaram 4 partes desse quebra-cabeça, certo? Aí ele diz assim, agora já montamos metade, ou seja, já montou a metade do quebra-cabeça e só faltam 8 peças. Uau, ficou muito bonito. Aí ele mostra o quebra-cabeça total, né? Então, nessa unidade de fração, vocês precisam ter bastante atenção. Algumas vezes a gente pode acabar se confundindo, mas a tia vai tentar explicar aqui de uma forma bem fácil. Por exemplo, nessa página 182, a página que nós estamos. Aqui está mostrando como fazer uma tulipa. E é claro, nós vamos utilizar a fração para fazer essa tulipa. Está dizendo assim, ó, acompanhe os passos a seguir para obter a flor tulipa de papel como a usada para fazer o cartão ao lado, certo? Então, o que é que nós vamos precisar? Nós vamos precisar de uma folha exatamente quadradinha. Tia, como é que eu faço uma folha exatamente quadrada? Você vai pegar, por exemplo, uma folha de papel, né, ofício. Aí você vai pegar uma ponta, essa ponta, e vai dobrar aqui, ó. E aí vai botar ponta com ponta, ó. Aqui, ó. E você vai dobrar. E o que sobrar aqui embaixo, você vai cortar. Vai cortar essa partezinha aqui, certo? Essa parte aqui. Quando você cortar essa parte, aí você vai encontrar uma folha quadradinha. E o que foi feito, né? Recorte na linha vermelha. Então, se a gente dobrou aqui, vai ficar essa linha vermelha. E tá pedindo para fazer o quê? Para recortar. Aqui é a minha tesoura. E eu vou recortar. E vocês vão observar que vai ficar a forma de um triângulo. Então, eu tinha um papel quadrado e eu dividi esse papel em 2. Então, eu tenho um papel dividido em 2. Então, fica 1/2, certo? Ou metade. Então, eu pego a metade desse papel e faço o quê? Ficou em forma de triângulo. Aí, tá pedindo para eu fazer assim, aí eu vou dobrar para cá, ó. E do outro lado, eu também vou dobrar para cima. Eu posso até fazer assim, eu posso dobrar ele aqui no meio, ó, para ficar certinho. Para ele ficar certinho aqui. Aí, nessa pontazinha aqui, ó, vou deixar ele em pé. Nessa marcação do papel da dobradura, eu vou botar aqui, ó, para cima. Um pouquinho afastado e outro também para cima. Então, aqui eu formei uma tulipa, certo? Uma tulipa relativamente grande, né? Para um cartão, ela ficaria grande, né? E aí, vocês vão responder. Com uma folha de papel quadrada, é possível fazer quantas tulipas como essa? Então, com uma metade, eu fiz uma. Então, com a outra, dá para eu fazer outra? Claro que sim, vamos fazer outra. E aí, vocês vão responder quantas eu estou fazendo com uma folha dessas de papel que eu usei aqui, quadrado. Eu estou fazendo quantas tulipas? Que vocês podem até fazer também aí. Fica bem bonito. Coloca um palitinho de picolé. Dá para fazer quantas tulipas? E vocês vão responder. Como você explicaria quanto da folha quadrada é necessário para fazer uma tulipa de papel? Aí você vai explicar. Então, uma folha quadrada dessa, eu formei quantas tulipas? Aí você vai explicar como foi que você fez,
certo? Segunda questão, observe como é possível usar a mesma folha de papel quadrada e obter tulipas menores. Olha só, então, nessa folha de papel aqui, ó, quadrado, ele dividiu como se ele tivesse feito um X, né? E cortou. E ele cortou e ficou quantas partes? 1, 2, 3, 4. Então, cada triângulozinho desse, vocês acham que dá para fazer quantas tulipas? Muito fácil, eu praticamente já dei a resposta, porque a quantidade de triângulos é a quantidade de tulipas que vocês vão fazer. Nessa situação aqui, é uma situação que está explicando a parte de uma figura. Por exemplo, bem aqui nós temos o círculo, esse círculo, né? O círculo ao lado representa a unidade. Então, é uma unidade, é total. Esse círculo será dividido em duas partes. Então, eu vejo que cada parte representa metade ou 1/2. E aqui ele representou a fração. Colocou 1, como ele dividiu o símbolo da divisão, esse tracinho, 1/2. Não é isso? Então, 1/2 é representado essa primeira figura. Na segunda, este círculo está dividido em 3 partes iguais. Então, cada uma das partes representa a terça parte ou 1/3, que é exatamente 1 traço da divisão 3, porque foi dividido. Então, eu chamo 1/3. E aqui dividido em 4 partes iguais. Saibam que são partes iguais e que a representação é de 1/4, do jeito que está aqui. Aqui em 5 partes, que a representação é a quinta parte ou 1/5 de parte, que é exatamente 1/5. Então, toda vida que eu dividi igualmente, eu digo, se tivesse 6 divisões, eu peguei 1 e dividi em 6, então é 1/6. Em 10 pedaços, 1/10, né? E aí, à medida que vai dividindo, eu tenho 1 dividido por tantos, tá certo? Esse é bem fácil de entender. A segunda situação, a figura ao lado representa uma unidade ou um inteiro. Então, essa figura aqui, ela está representando um inteiro. E aí, foi dividida essa figura em 6 partes iguais. Vocês estão vendo aqui, ó, 1/6. Ficou uma figura, essa daqui, ó, dividida, foi nem assim que foi dividida em 6 partes iguais, né? 6 partes iguais. Então, ficou 1/6. 5 partes dessa figura foram pintadas de verde, como vocês estão observando aqui, ó. E somente uma parte dessas 6 partes não foi pintada. Então, como é que a gente pode dizer aqui, ó? Veja a seguir como podemos representar a parte de verde da figura. 5 partes foram pintadas de 6 no total. Então, fica 5/6. Por que, tia? 5/6? Porque eu pintei 5 de 6. Se eu tivesse pintado só uma, ficaria uma de 6 partes. Se eu tivesse pintado 3, ficaria 3 de 6 partes, certo? Então, são duas coisas diferentes. Veja que aqui ficou uma parte dividida por 6, que ficou 1/6, mas aqui tá falando de pintura. Aqui foram 5 partes pintadas, 5 partes pintadas de 6, por isso que fica 5/6 e deixa de ser 1/6, certo? Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Fração a gente vai aprendendo na prática também, assim como multiplicação, divisão. A fração ela é uma sequência da divisão, tá bom? É um pouquinho diferente, mas ela é uma extensão, na verdade, da divisão. E qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando. Beijo, Deus abençoe vocês.